por que o melancólico é tão pessimista? Vamos falar desse nosso defeito, que muita gente fala que é o principal defeito do melancólico, o pessimismo. Por que nós somos tão pessimistas? Da onde isso vem? Eu acho que o primeiro ponto é deixar bem claro que o nosso pessimismo a gente não tirou do nada. E não é escolha também. Eu não estou escolhendo olhar para o mundo como se ele fosse um lugar muito ruim, maldoso, cruel, injusto. Pelo contrário, se fosse pela minha escolha, a sociedade seria bem diferente. As pessoas seriam bem diferentes. E a palavra emocionado não seria um xingamento. Mas, infelizmente, né, a vida, a realidade, traumatiza o melancólico. Porque nós temos um coração sensível, a gente tem uma ingenuidade lá na infância. A criancinha melancólica, o jovenzinho, adolescentinho melancólico, essa pessoa que eu fui um dia, ingênua, inocente, eu sofri demais quando eu comecei a descobrir o que era o mundo real, como que as pessoas são. As pessoas mentem pra você, as pessoas não retribuem a sua bondade, né? E quanto mais você é bonzinho, mais elas vão sugar você e achar você um baita de um trouxa. E as pessoas são interesseiras, elas se importam mais com parecer, aparência do que a essência, né? Então, não é que eu tirei do nada o pessimismo. A vida me mostrou. As pessoas me mostraram um lado muito feio, que eu jamais imaginei, né? Inclusive, na nossa infância, a gente sonha muito. A gente lê livrinhos, assiste filmes e acha que a vida vai ser de um jeito. E a gente cria a expectativa de como vai ser meu futuro, como que vai ser minha família, os meus amigos, enfim, a minha vida. E quando eu chego, a minha imaginação cria um cenário muito bonito. Quando eu piso o pé no mundo real e eu vejo a realidade nua e crua, são tantas decepções que eu já vivi. Na maioria das vezes que eu desejei algo, eu não tive. Na maioria das vezes, talvez todas as vezes que eu amei alguém, me entreguei, me sacrifiquei, eu fui rejeitada, enganada, traída, abandonada. Maioria das vezes, pessoas que eu confiei me mentiram pra mim, passaram a perna em mim, me enganaram. Eu me esforcei muito pra algo, fiz tudo certo, dei meu máximo, me frustrei. Então, não é um pessimismo iludido, é um cálculo matemático. Basta olhar, se de 10 vezes que eu confiei em alguém, 9 mentiram pra mim, por quê? Qual que é a base lógica para eu achar que dessa vez eu vou confiar e a pessoa não vai mentir de novo? Né? Se de 10 vezes que eu me esforcei para algo, 9 deu errado, ou 8 deram errado, qual que é a base lógica que eu vou achar que agora vai dar certo? Então, eu poderia até começar o vídeo falando que eu poderia argumentar com você, será que o melancólico é pessimista ou só realista? Né? Podemos começar um debate aqui, porque se for analisar estatísticas, probabilidades, possibilidades, eu acho que o nosso pessimismo é muito mais coerente, é uma coerência com a realidade. Porque, infelizmente, se você olha para o mundo, você vê muito mais maldade que bondade. Isso é muito triste. Eu não queria que fosse assim. Infelizmente. E falar isso é uma dor no coração. Infelizmente, a vida nos mostrou. A vida ensinou pra gente a esperar o pior. Esperar o pior. Que é assim que funciona aqui. Infelizmente, tá? E eu acho que nós, melancólico, é mais sensível. Então a gente fica mais escandalizado com a maldade do que os outros temperamentos. Porque as pessoas que não são melancólicas não se importam tanto assim, né? Então, elas nunca foram tão ingênuas quanto a gente. Elas nunca sonharam nunca se doaram tanto para alguém como a gente faz. Elas nunca sonharam tão intensamente quanto a gente faz. Então, a nossa queda é maior.
E quando algo acontece, a gente se sente mais machucado, mais ferido, mais traumatizado. O melancólico sente mais impacto, porque a natureza estrutural da mente melancólica é assim, sensível, intensa, profunda. Então a gente é mais pessimista? Talvez. E deixa eu ver meu segundo ponto, que eu anotei aqui. Pelos traumas, né? Primeiro ponto, por causa dos traumas. Segundo ponto, por medo. Tenho muito medo porque eu sei o quanto que dói quando eu crio expectativa de algo e eu me decepciono. A minha dor é muito grande. Não é uma dorzinha que eu consigo tocar a vida e ignorar. É uma dor muito grande, é dilacerante, é destruidor. Quando eu tô, por exemplo, eu começo uma relação com alguém, por exemplo, né? Vamos falar de vida amorosa. Comecei a relação. Se eu me permito iludir, o meu instinto é me iludir. Meu instinto é idealizar e colocar a pessoa num pedestal. Ela é perfeita. Agora eu vou sacrificar toda a minha vida por ela. Agora você é tudo pra mim. A minha tendência é essa. Se eu me permito relaxar e seguir esse instinto, eu já sei por experiência que na hora que eu me frustrar, me decepcionar, a minha dor é muito grande e eu tenho muito medo dessa dor, porque essa dor da rejeição, do coração partido, é a dor que mais dói, é a dor que mais me faz ter vontade de desistir. Porque não vale a pena continuar com essa dor. Então eu tenho muito medo do poder que essa dor tem sobre mim. Então, o nosso pessimismo é também uma forma de autoproteção, de sobrevivência, de preservação. Eu preciso ficar sempre me lembrando, ei, não vai se iludir de novo dessa vez. Não vai criar expectativa demais dessa vez. Calma, não tem que entregar tudo de você por alguém, você acabou de conhecer, calma. Você nem conhece, não vai confiar ainda. Espera. Não abre o coração, não entrega seu coração numa bandeja. Calma. Então, o meu pessimismo é muito mais eu tentando me lembrar de não ser tão ingênua. E eu tenho que me lembrar o tempo inteiro que as pessoas são cruéis, a sociedade é falsa, suja, rasa, hipócrita, não confia, não se entrega, calma, se protege. Eu tenho muito medo da dor de ser pega de surpresa, do alto da minha expectativa. É uma dor muito grande e eu tô sempre tentando me preparar. Eu sei que eu não quero ser pega de surpresa de novo, porque é um desespero, é assim, não tem como explicar a dor. Eu me sinto desfalecendo, é uma fraqueza muscular, é uma dor física, o peito dói, a cabeça dói. É choro que não acaba mais. É uma vontade muito forte de desistir. Muito forte. Tem que lutar muito contra ela. Quando essa dor me pega desprevenida, eu sei que ela pode me tirar do jogo. Então, o nosso pessimismo é isso. É eu tentando me preparar pro pior só pra não me machucar tanto e continuar sobrevivendo. Quem é melancólico me entende aí. Próximo ponto, terceiro ponto. Porque eu acho, quando eu convivo com pessoas que são muito positivas, eu acho elas um pouco burras, com todo respeito. Porque às vezes dá uma dó, assim. Eu tenho dó, às vezes, de olhar alguém do meu lado e a pessoa tá lá assim, ela faz algo errado, quebra a cara. Mas ela é positiva. Não, dessa vez vai dar certo. Eu assisto ela cometendo o mesmo erro de novo. Ela quebra a cara de novo. Só que ela fica positiva. Não. Pensamento positivo. Tudo vai dar certo. Vamos lá. E eu vejo a pessoa ali se perdendo tudo que ela tem. Perdendo, seja emocional, físico, financeiro. Às vezes eu sinto dó de assistir uma pessoa positiva iludida como eu um dia já fui. Eu tenho vontade, às vezes, de pegar a pessoa positiva, chacoalhar ela e falar, ei, olha pra realidade. A vida é diferente do que você acha. O mundo não funciona assim. Você tem que ser mais inteligente, se proteger um pouco mais.
Eu acho triste, eu tenho dó, de verdade, dó, de conviver com pessoas assim. É que a palavra burrice é um pouco forte, né? Não sei como dizer ou diferente. Mas eu acho que inteligência e burrice é assim. Inteligência é quando você aprende com os seus erros. Por exemplo, a vida é uma escola, a vida vai te mandando lições para você aprender. Quem é inteligente é quem sabe viver a própria vida. Inteligente é quem sabe resolver os próprios problemas com base no passado, né? Você consegue analisar o passado, estudar o passado, aprender com os erros, repetir os acertos e você vai evoluindo cada vez melhor. E para mim, burrice é quem não tá nem prestando atenção nas lições que a vida manda. Tá jogando fora as lições, desperdiçando aprendizados e tá cometendo o mesmo erro de novo, esperando um resultado diferente. Para mim, isso é uma pessoa burra, iludida. Então, eu acho que o pessimismo do melancólico é muito mais uma forma de inteligência. Claro, quando você sabe usar. Meu próximo ponto é esse aqui, presta atenção. Porque assim, eu defendo os melancólicos, mas eu defendo um uso adequado da melancolia. E não quando você se permite ser dominado, bloqueado por ela. Aí você fica sempre imaturo e muito aquém do potencial do que você pode ser. Então, eu defendo o nosso pessimismo, ele é uma inteligência quando você sabe usar ao meu favor, usar para algo útil. Então, assim, olha a frase que eu anotei aqui. O pessimismo precisa ser resolutivo e não paralisante. De novo, o pessimismo precisa ser resolutivo e não paralisante. Ou seja, o pessimismo não pode ser uma sensação, uma emoção que você tem. Ele tem que ser usado com razão. Cérebro, lógica, coerência, como se fosse uma análise de dados. Exemplo, vou fazer uma transição de carreira, vou abrir meu próprio negócio, vou começar a vender bolo, fazer bolo para vender. Na vida adulta, na vida madura, quando eu vou tomar uma decisão, eu jamais faço algo com base numa sensação. É porque eu sinto que vai dar certo, eu sinto que vai dar errado, eu sinto isso, sinto aquilo. Não. Sentimento, emoção não são passíveis de confiança para você agir uma decisão na sua vida, uma decisão concreta. Você vai decidir com base na lógica, no racional. Só que, para eu abrir um negócio, eu preciso usar o pessimismo. Porque se eu começar um negócio novo só na ilusão da positividade, na primeira dificuldade que surgir, eu vou me frustrar, não vou aguentar, eu vou desistir e vou achar que a culpa é minha ainda. Quando você vai começar algo novo, seja abrir um novo negócio, seja terminar uma relação, começar uma relação nova, mudar de cidade, tudo. Usa o pessimismo. Como assim? Cara, eu vou abrir um novo negócio, eu vou vender bolo. Eu preciso listar todas as possibilidades que eu consigo pensar do que pode dar errado. Pra quê? Pra me desestimular e não vou mais fazer, porque daí eu vou ficar desmotivado? Não, então você é um fraco, né? Você vai usar o pessimismo para fazer um plano B, plano C, plano D, plano E, um plano resolutivo para cada possível fracasso que você terá. Porque acredite, qualquer coisa, qualquer caminho na vida, ele vai ter dificuldade. Vai ter altos e baixos, prós e contras, em tudo. Nenhum vai ser perfeito. Nenhum caminho real vai seguir o padrão de exigência da sua mente melancólica. Nós somos muito criativos, nós queremos perfeição. A vida real, tudo é imperfeito. Então, se eu vou abrir um novo negócio, na minha cabeça vai ser tudo lindo, vai fluir, vai ser fácil, vai ter coração, vai ter alma e todo mundo vai querer meu bolo porque eu nasci para isso. Na prática,
Você vai ter dificuldade para vender, especialmente no começo. Vai ter cliente te dando calote, vai ter insatisfação, vai ter prazos, pressa, alguma receita vai dar errado. Muita coisa vai dar errado porque é a vida. A única motivação verdadeira que você está pronto para começar a decisão é quando você, mesmo olhando tudo que pode dar errado, mesmo assim você fala, não, eu sei que tudo isso aqui pode acontecer e quando acontecer eu tenho um plano, estou preparado. Mesmo em visão de todos os cenários piores possíveis, ainda assim eu quero fazer. Eu tô com disposição para enfrentar tudo isso aqui. Aí tá liberado, ok, pode seguir em frente. Senão, não. Senão é só burrice e a ilusão, a ingenuidade não vai dar. Mesma coisa, relacionamento. Eu vou aceitar um pedido de casamento, eu vou pedir alguém em casamento. Cara, calma, usa primeiro o pessimismo. E se fulano, se fulano me trair? Traição também é muito forte, né? Mas, possibilidade, o que eu vou fazer? Tem que ter isso tem que ter em vista. E se a mãe de fulano vier morar com a gente, o que eu vou fazer? E se fulano ficar careca e engordar, o que eu vou fazer? E se fulano começar a ter uma amiguinha no trabalho, o que eu vou fazer? E se eu brigar com fulano porque fulano é muito bagunceiro, o que eu vou fazer? Vai analisando tudo que é possível de fracassar e coloca um plano B. É assim que você usa o pessimismo resolutivo. Eu faço isso para tudo. Tudo. E toda hora. Eu sempre tô caçando na minha cabeça o que na minha vida pode dar errado. E eu escrevo tudo. Tem um bloco de notas aqui para dar e vender. Pode dar errado isso aqui. E se acontecer tal coisa com as minhas filhas, o que eu vou fazer? E se acontecer tal coisa com o meu trabalho, o que eu vou fazer? E se acontecer tal coisa no meu casamento, o que eu vou fazer? E se acontecer tal coisa com a minha saúde, o que eu vou fazer? Tá tudo planejado. Tudo planejado. Eu não vivo a vida e nenhum melancólico consegue viver a vida só no deixa a vida me levar. Não é assim que a nossa mente funciona. Assim, você pode tentar, mas você vai ter uma consequência. Ansiedade. Ansiedade constante. Porque a ansiedade é assim, é uma angústia, uma preocupação com o futuro, porque eu não sei o que vai acontecer, e eu queria controlar o amanhã, mas eu não sei o que vai acontecer, então eu fico com medo, fico nervoso, fico incomodado, esqueci a palavra, fico assim, incomodado, sabe? Fico incomodado. Fico incomodado. Esqueci a palavra agora. Ansiedade é isso. Você tá perturbado com alguma coisa. Mas quando você tá perturbado porque você tá tentando ignorar os seus medos. Aí te dá uma ansiedade. Porque o medo tá aqui e eu tô fugindo, reprimindo, enfiando debaixo do tapete. Eu fico perturbado. Quando eu tenho coragem de parar, não, agora eu vou enfrentar meus medos. Vamos lá. Do que eu tenho medo? Do que eu tenho medo? Eu vou escrever. Eu tenho medo disso. Escreve tudo. O que me incomoda é isso. O que tá no meu coração é isso. Escreve. Tem que escrever. Não adianta ficar querendo guardar na cabeça. Vai te fazer um mal. Vai te deixar sobrecarregado, pesado, cansado. Escreve. Coloca pra fora. Escreve. E para cada coisa que você tem medo, já se antecipa. Pessimismo é isso, é uma forma de antecipar os erros para evitá-los. Não tem motivo para você não gostar de ser pessimista. Se o pessimismo é tão útil, tão inteligente, a inteligência da vida é essa. Evitar fracassos. Agora, como que eu evito fracassos? Ignorando eles. Porque tem gente, ai meu Deus, pleno 2026, tem gente preso naquele misticismo, na magia. Ai, se você pensar, vai atrair, vai acontecer. Então você não pode pensar.
Porque se você pensar, vai acontecer. Gente, superstição dessa? 2026 a gente tá assim ainda? Esse tipo de superstição? É sério que você leva isso a sério? É assim que você vive a sua vida? Com medo de um pensamento porque você acha que ele vai atrair? É o contrário. É o contrário, né? Quando você foge dos pensamentos, você tá vivendo com base na sorte. Ai, tomara que dê certo. Não, faz dar certo. A frase que eu amo. A vida não é mágica, é construção. Não é mágica. Felicidade é uma mágica, vai cair no meu colo. Não. Você constrói a vida que você quer viver. Você constrói a sua felicidade. Você constrói uma empresa que vai dar certo. Você constrói uma relação que vai dar certo. Claro que no caso de uma relação, depende um pouco da ação da outra pessoa também, né? Mas uma empresa, um negócio, um trabalho, um estudo, uma formação, uma carreira, o que depende só de você, você pode construir. Não vai ser fácil e nem precisa de sorte. É só você insistir até fazer acontecer. E não ficar se acontecer, se der certo. Não, é fazer dar certo. E para fazer dar certo, eu tenho que aceitar que muita coisa vai dar errado. Porque a vida é assim. Na vida, é uma certeza. Coisas dão errado o tempo inteiro. A vida real não segue meu roteiro. Vai ter problema, certeza que vai. Vai ter imprevisto, certeza que vai. Não vai ser perfeito, certeza que não vai. Então a gente usa o pessimismo para conseguir superar as imperfeições da vida. Para ficar preparado para passar os obstáculos e não ser surpreendido por eles. Eu não quero ser surpreendida, eu quero estar pronta. Eu quero evitar ao máximo errar. Eu não quero aceitar que todo mundo erra, então eu vou errar mesmo. Não, eu quero cuidar antes de errar. É assim que a mente melancólica funciona. Você ganha muito mais se adaptando ao modo de funcionamento da sua mente melancólica do que tentando fugir dele e tentando fingir ser o que você não é. Se você é melancólico, para você não funciona pensar positivo, não funciona pra gente, nem faz bem pra gente. É sobre usar as características melancólicas ao seu favor. E nesse vídeo eu estou te ensinando como usar o pessimismo ao seu favor. Vai adiantar alguma coisa? Se ficar assim, eu odeio ser melancólico, eu não queria ser pessimista, lamentação, vai ajudar, vai mudar, vai resolver? Não vai. Então poupa essa energia e foca no que você pode fazer, que é aprender a usar ao meu favor as características melancólicas. E é assim que você usa o pessimismo. E por fim, última coisa, para quem ainda se sente culpado por ser pessimista, especialmente quem é cristão, ou até independente da sua fé, tá? Qualquer fé que você tiver, eu quero que você leia só um livro da Bíblia para começar. Só um livrinho, pequeno e curto. Se chama Eclesiastes. Eclesiastes é um livro que a autoria é atribuída ao rei Salomão. Rei Salomão, filho do rei Davi. Para quem não sabe, rei Davi era o homem segundo o coração de Deus, muito próximo do nosso pai, né, de Deus. Salomão, quando ele pôde conversar, orar para o Senhor, ele pediu uma coisa, sabedoria. Essa é a história, sabedoria. Ele não queria riqueza, não queria nada, sabedoria. Deus deu. No livro de Eclesiastes, ele está relatando o que causou nele essa posse da sabedoria. Quando eu li Eclesiastes, a minha cabeça explodiu, eu fiquei boquiaberta assim, não, eu não posso crer que isso aqui está escrito na Bíblia, não posso crer, porque tudo que está lá é o que eu sempre pensei. E eu sempre me senti mal por pensar isso. Sempre achei que eu era louca. E eu achava que era anticristão aquele tipo de pensamento negativo. Porque Eclesiastes é isso. É o pessimismo puro. Pessimista, o mais pessimista possível. Porque é engraçado, tá? Essa parte eu dei risada quando eu li. Salomão escreve assim: Eu
tenho sabedoria que foi concedida por... Eu vou parafrasear, né? É algo assim que ele fala. Eu ganhei sabedoria do Senhor, eu conheci o mundo, eu estudei tudo que existe, eu olhei tudo que tem aqui. Eu investiguei o mundo inteiro e a minha conclusão é... Quando ele fala isso, você espera que ele vai falar, não, eu conheço tudo que existe, então eu concluo alguma coisa muito bonita e profunda. Não. Ele fala assim, eu conheci o mundo inteiro, eu estudei tudo, eu vi tudo, eu olhei tudo, pensei tudo. Conclusão, nada faz sentido. Eu juro pra você que isso está na Bíblia. Só que esse versículo ninguém usa, né? Esse ninguém fala. Esse ninguém fala. Simplesmente ele escreve isso na Bíblia. Concluo que nada faz sentido, a vida é sofrimento, e é isso. Aí, claro que no final ele fala que o mundo é um lugar mesmo sem sentido, mas que a única fonte de amor, de alegria, felicidade vem do próprio Deus, né? Vem de Deus. Nada aqui tem sentido se não tiver Deus. Deus é o ponto central, Deus é a razão, Deus é o propósito, Deus é o motivo, Deus é tudo. Ele é o que traz sentido. Mas quando você olha no mundo aqui, a realidade aqui, você conclui que nada faz sentido. Tudo é sofrimento, tudo é raso, tudo é mentiroso, tudo é falso. A vida é essa. E é incrível você ler isso na Bíblia. Na Bíblia, que você achava que na Bíblia estaria só coisas bonitas, elevadas. Não. Eclesiastes é o pessimismo. Ele consegue ser mais pessimista que eu. É pior ainda. Então você tira a culpa, né? Já tira a culpa. Eu posso ser cristã, inclusive, e ter pensamentos negativos e pessimistas, porque está na Bíblia, Eclesiastes. Se o próprio Salomão, próximo de Deus, ganhou a sabedoria de Deus e chegou nessa reflexão, por que eu não poderia chegar? Né? Pessimismo não é falta de Deus. Pelo contrário. É você entender que o mundo real aqui é fonte de pessimismo, mas a única fonte de felicidade não está aqui não. Não está aqui não. Está em Deus. É isso que aí depende da sua fé, né? Eu entendo, respeito você, mas essa é a base da fé cristã. Não é que a vida vai ser sempre feliz. Quem escolhe ser cristão, escolhe carregar uma cruz com alegria. Você aceita o sofrimento com alegria. E não fica iludindo que a vida é sempre felicidade. Não, não é. Né? Nesse mundo, Jesus fala assim, nesse mundo tereis aflições. Fato, nesse mundo tereis aflições. Mas fica tranquilo porque eu venci o mundo. É isso que ele fala. Então, espero que esse vídeo tire sua culpa pelo pessimismo e te ajude a usar essa inteligência ao seu favor. E se você já sabe que é melancólico ou está na dúvida ainda, vou deixar aqui na descrição 2 links. Primeiro, teste de temperamento, para você entender o seu temperamento. E se for melancólico, também o seu subtipo melancólico. Tem a resposta ali. E várias aulas junto, enfim. E o segundo link é a minha escola de autoterapia para melancólicos, meu método, onde lá dentro eu tenho comunidade, eu acompanho cada aluno, é uma escola bem completa de terapia. Tem sessões para resolver todos os problemas da mente melancólica. Quer mais informações? Clica no meu site, tá tudo lá explicadinho. E assim que você entrar, eu vou lá para te receber, te acompanhar e poder te conhecer e te ajudar nesse processo de autoconhecimento. Te espero, estamos juntos, até o próximo vídeo.